que estão o tempo inteiro no celular, no almoço de domingo. Ele não conversa, ele nem vê a gente, não é. E se a gente fala: "Ô, o que que você acha?" Ele: "Ai". É. Ah, mas aí Oi, gente. Estamos começando mais um Rodar Analisa e a gente decidiu que o tema dessa vez é a geração Z. Essa geração que a minha geração acha muito engraçada, não entende nada de como eles são, mas eu vou tentar explicar. É uma forma de ver o mundo muito diferente da minha geração. E aí eu vou começar a explicar o que que é essa forma. A questão básica é o seguinte: essa geração é a geração que nasceu entre 1995 e 2010, portanto tem entre 15 e 30 anos de idade, menos de 30 anos então. Você sabe que a gente falava de geração a cada 25 anos era uma geração, mas o que muitos estudiosos de demografia, população vêm dizendo é que o espaço entre uma geração e outra é cada vez mais curto, né. De qualquer maneira, o que é importante a gente entender vamos colocar aí uma arte para você ver, é uma geração que tem algumas características interessantes que são, primeiro, o seguinte: eles são absolutamente pragmáticos, têm uma consciência política e ambiental muito forte, são muito rápidos, eu vou explicar daqui a pouco o que é essa rapidez. Eles são nativos digitais, eles nasceram quase se entendendo, inclusive para se maquiar, para ver se a sobrancelha está legal, pelo celular. Então eles não olham nem espelho, talvez não saibam nem o que que é espelho. São muito ansiosos, porque eles são muito rápidos, daqui a pouco eu vou explicar por quê. As identidades são transitórias ou permutáveis, você vê muito essa questão da sexualidade, né. Cidadãos do mundo, meio óbvio, porque eles são uma geração das redes sociais, né. Às vezes eles conhecem mais a região que eles têm domínio pelas redes sociais do que o seu bairro. São empreendedores, essa ideia da carreira individual, da iniciativa. É muito engraçado o pessoal de TI, né, vocês devem saber, né, eles têm um horário, um comportamento completamente diferente do resto dos trabalhadores. Eles chegam no final do dia. Eu tinha um cara de TI, que tinha essa característica, ele pedia a chave da sala da gente, eu falei: "Mas por quê?" "Porque, eu chego, fico de madrugada". Aí ele pedia McDonald's, ficava com fone de ouvido e ficava na dele. Trabalhava bem pra caramba, mas assim, era praticamente a empresa era ele, tinha a empresa que ele trabalhava, que significava muito pouco para ele, e o trabalho dele que era a empresa eu em sociedade anônima, né. São muito autônomos e têm uma certa tolerância, às vezes a tolerância até consigo mesmo, né, muito forte. Mas deixa eu explicar. Já no início do século XXI, a gente tinha alguns antropólogos, principalmente dos Estados Unidos, mas não só, que eles começaram a escrever textos, antropólogos ligados aos estudos de família, né. Eles começaram a escrever textos dizendo que eles percebiam uma mudança na educação e no foco da minha geração em relação aos nossos filhos. Bom, meus filhos hoje têm mais de 30 anos, mas eles estavam percebendo já uma mudança. O que que eles diziam naquele período do início do século XXI? Eles diziam assim: "Olha, a geração dos pais desses novos jovens, a minha geração, portanto, ela foi educada pelos seus pais, portanto, os avós dos meus filhos, a pensar a carreira de uma maneira planejada no tempo, no longo tempo. Então, assim, era muito comum que os pais falassem, ou assim: "Começa como office boy, se você chegar todo dia no horário, se você for uma pessoa dedicada, você pode subir depois para ser gerente da área, depois quem sabe você sobe um pouco mais, ser gerente regional". Esse negócio de farmácia, por exemplo, é muito comum, né. Você começa lá como vendedor, depois você pode ser gerente da loja, depois gerente regional, um dia você vira diretor, aí tem aquelas histórias: "Ah, o presidente do Bradesco entrou como office boy", então era comum. Então, a gente era educado para planejar a carreira num plano muito longo de décadas. Quando você era de classe média, ou a tua família valorizava a educação, ele dizia: "Olha, paralelamente a tudo isso que você vai para o mercado de trabalho,
começa a estudar, depois você faz, sei lá, faz um curso profissionalizante, depois se você tiver um tempo, entra na faculdade, depois, a carreira acadêmica da minha geração, tinha um valor, mas muito superior do que é hoje, e a gente então entrando na graduação, a gente no meio da graduação, a gente já estava pensando no mestrado, doutorado. Só lembrando que o valor que a gente dá hoje para quem tem pós-doutorado era o que a gente dava para mestrado, eram pouquíssimos doutores era assim quase que um semideus, entende, lá na década de 80, por exemplo. Então, a nossa geração foi educada pelos nossos pais para ter um certo tolerância em relação ao tempo e à construção da carreira. O que que esses antropólogos diziam sobre como nós, a minha geração, educou os nossos filhos, ou estava educando? Ele dizia que a minha geração colocava os filhos no inglês, na aula de informática. Ah, vai fazer intercâmbio com o Canadá. A gente estimulava, a gente puxava o futuro para o presente, da vida dos filhos. Muitos começaram a ver que havia uma agenda exaustiva em relação às crianças ou adolescentes, é uma coisa completamente louca. Mesmo os jovens que não tinham pais, que tinham condições de ficar pagando esse monte de curso, não sei o quê, ele também era estimulado para ter uma visão de se construir já, para ele pensar o futuro o mais rápido possível. O que que eles percebiam que geravam nessa nova geração? Geravam, além da ansiedade, uma certeza que assim que se formou e entrar no mercado de trabalho, ele tinha todo o direito de ser presidente da empresa. Ele não tinha mais essa ideia de escalar cargos. Entenderam da onde vem a ansiedade? Acontece que essa ansiedade da geração Z, ou seja, eu quero chegar o mais rápido possível ao meu objetivo de vida, ela é perpassada pelas redes sociais e pela pandemia. O que que as redes sociais fazem? Primeiro, a ideia de que quem está na rede social, ele clica para mudar de tela, ele clica para dizer sim ou não. Porque todo o sistema, esse programinha, vocês sabem, na internet, ele trabalha com uma estrutura binária, 0 ou 1. Eu vou ou fico na página? Eu acesso isso ou aquilo, né. Você não tem claro que agora, estou até mostrando no celular, no smartphone, você tem mais opções, mas o tempo inteiro aí o raciocínio é binário. Isso faz com que a estrutura mental seja uma estrutura de mando. A segunda questão é que a pandemia facilitou ainda mais a introdução de uma visão fechada do mundo. Você sabe que tem jovens no Japão que vivem dentro do seu quarto e eles raramente, se não nunca saem do quarto. O mundo dele é fechado numa gruta urbana. Você sabe muito bem que cada vez mais os jovens se fecham na família postiça das redes sociais, das suas redes. Você sabe bem que, é muito comum que antes a família ficava vendo televisão, um jogo, uma novela, e hoje cada um fica no seu quarto. Ou a mesmo na sala, mas cada um no seu mundinho fechado no celular. Quantos de nós, tem filhos ou, às vezes, netos ou, genro ou que estão o tempo inteiro no celular, no almoço de domingo. Ele não conversa, ele nem vê a gente, não é. E se a gente fala: "Ô, o que que você acha?" Ele: "Ah, vou ter que responder. Eu acho que é isso aí." E continua. Então, existe um fechamento em si, uma gruta. Isso leva a uma das características que nós vamos ver daqui a pouco, que é o hedonismo. Quer dizer, isso leva à ideia de que eu sou o centro do mundo e eu preciso então, já que eu estou aqui, porque com a pandemia eu perco a noção de futuro, né. Então fica mais claro que o momento, aquilo que é urgente, aquilo que eu posso conquistar tem que ser agora. Não tenho condições de saber no futuro, o que que vai ser. Então, eu penso no agora. Isso é uma das características mais importantes. Agora tem sofrimento, é uma geração que também sofre. Ela é forte, ela busca aquilo que ele almeja para o momento, mas ela também sofre muito. Agora ela tem uma outra característica que eu disse, que é um foco ofensivo individual, uma certeza do que ele quer e uma crítica muito forte a toda outra forma, de vida que não seja aquela que ele busca. Você sabe que a geração Z na política tem gente como o Nicolas Ferreira, tem gente como Érica Hilton.
né, você vê que eles têm uma facilidade de falar em público, eles têm um foco muito forte, têm uma certa agressividade na forma de defesa, eh, e eles são meio que retilíneos, né. Você pode atacá-los, eles atacam o outro, estão um pouco se lixando, se estão ofendendo ou não. A Érica nem tanto, né, mas a Érica, quando vê outro da geração dela, como é o caso do Nicolas, né, atacando os valores, ela vai para cima, né. Então também é uma geração que se sofre, se é em si mesmada, é também uma geração que vai para cima, né, muito importante. Bom, eu queria aqui também falar para vocês sobre uma característica também de engajamento e de pensamento de ideário, ideologia. Embora eu tenha falado inicialmente da geração como um todo, é bom a gente ter claro que há uma divisão de gênero. Como eles têm foco e falam de si e querem o sucesso individual, em países machistas, que é quase o planeta inteiro, em países machistas como o Brasil, esse tipo de geração luta, principalmente as mulheres, para que elas não se submetam mais. Toda a desconsideração, a desigualdade de gêneros. Portanto, as mulheres da geração Z são mulheres que têm uma luta quase que natural, feminista ou de garantia dos direitos iguais com os homens. E elas vêm conquistando. Seja nas escolas, por exemplo, nós tivemos lá atrás greves, eu não sei se vocês se lembram, dos secundaristas, de ocupação de escolas estaduais em vários estados do Brasil, e eram todas lideradas por mulheres. Eu fui convidado para falar um pouco, porque eles tinham que ter programação cultural, então eles tinham que preencher o dia inteiro na escola estadual, né. E aí eu fui convidado para falar um pouquinho como que foi a minha geração, né, essas coisas todas, e eu ficava impressionado. Em primeiro lugar, todas as escolas estaduais que eu fui convidado para falar, naquele período fui para várias, claro que na região sudeste, né, eram dirigidos todos por mulheres, né. E havia também uma valorização muito grande e respeito por, LGBT, né, transexuais, e tal. Todos montadas, todo e com muito respeito. E também dirigindo algumas atividades, de manutenção, né, da escola, né, muito interessante. Não havia uma relação, assim, forçada, "Não, como nós somos pela igualdade", não, era natural. Eu percebi que era uma geração realmente diferente da minha, porque a minha, hum, aquele segmento da minha geração que era progressista ou de esquerda, tinha uma forçação, porque a gente foi educado em uma visão machista, né, e de desigualdade. Tinha uma forçação teórica, "Não, eu tenho que respeitar", mas essa não, é quase da natureza, né, deles. Mas as mulheres, portanto, inclusive as jovens dessa geração Z, as mulheres são mais progressistas e tendem à esquerda. Os homens, nós temos muitos estudos, a gente vai mostrar alguns gráficos aí para vocês agora, os homens são mais conservadores. Há toda uma tese, que vem sendo desenvolvida há alguns anos, né, de que a virilidade masculina vem entrando em colapso. Você vai ver um livro aí que trata, é uma coleção que trata disso. Isso faz com que os homens estejam reagindo, porque eles não têm um lugar. Olha, tem teóricos famosos, como Lipovetsky, por exemplo, que fala sobre isso, outros autores que vêm estudando e dizendo que os homens estão perdendo o lugar, assim, qual é o lugar do homem, né? E nesse sentido há uma reação conservadora, no sentido de conservar aquele lugar do homem, e por isso os jovens da geração Z tendem a ser mais à direita, extrema direita ou conservadores. Incels, ou gente que tem uma religiosidade agressiva, violenta, né, contra quem pensa diferente deles e assim por diante. É, portanto, uma geração que ela se divide, em relação aos, gêneros, né. Há também uma outra característica que vale a pena a gente, levar em consideração, que é a velocidade com que toma decisão e, portanto, que também muda, né. Porque não é uma geração tão focada, a não ser nos coletivos, ela não é focada em amplas articulações mundiais, nacionais, embora
tenha temas mundiais como a questão ambiental. É uma geração muito rápida. A gente tinha estudos que revelavam que o grau de atenção dos jovens estava caindo rapidamente no início do século XX. Tanto que toda a indústria de cinema dos Estados Unidos, ela estava se organizando quando fazia aqueles filmes de verão deles, né, que envolvia, portanto, jovens, né, focado nos jovens, né, ou nas férias escolares, né. Então tinha muitas adolescentes, para adolescentes no cinema, eles organizavam todo o roteiro dos filmes a partir desse grau de atenção. Então, situações nos filmes que exigia mais atenção ou que tinha muita emoção, ela não durava mais do que 20 minutos. Logo em seguida vinha uma sequência ou mais romântica ou mais leve, né, pra rir e tal, e depois vinha a tensão de novo. Porque mais de 20 minutos, os jovens não conseguiam, isso eu estou falando no início do século, não conseguiam se fixar. Claro que isso diz algo para nós na educação. Você imagina, aulas de 50 minutos, é o módulo aula oficial no Brasil, cada aula tem 50 minutos, né. Não tem sentido no século XXI. Pois bem, há estudos que nós vamos mostrar aí na tela, como um estudo do Microsoft do Canadá de 2015, que revela que o tempo médio vem caindo durante o século XXI para segundos, não é nem minutos mais, são segundos. Então o grau de atenção é minúsculo. Obviamente que isso faz também com que haja um grau de ansiedade cada vez maior dessa geração. Eu estou tentando dizer para vocês como que isso tem impacto nas artes. Isso leva essa geração a se focar mais em celebridade do que liderança. A minha geração era mais focada em liderança. É um tipo de relação orgânica com uma pessoa que a gente admirava e que nos dirigia, que ele ouvia e fazia uma síntese do que aquele grupo pensava, do que aquela geração pensava. Agora são celebridades, você vê shows, não vou ficar citando aqui, porque não me deram nem ingresso para o show, então não vou fazer propaganda, mas assim, você tem shows do pessoal, milhares de pessoas pelo mundo todo. Tem gente que inclusive quando tem dinheiro, né, que fala assim: "Ai, tal pessoa vai ter um show em São Paulo", aí tá aqui, aí vai ter em Buenos Aires, vamos para Buenos Aires também, mas logo depois muda. Fala: "Não, mas você não gostava de tal cantora?" "Não, não, não, nem me lembro, eu gostava", é porque a celebridade é efêmera. Diferente da liderança, a celebridade é uma mercadoria de consumo. Obviamente que naquele momento da vida, tem uma letra, um tipo de música que aquilo lá sou eu, mas logo depois já não sou mais eu. Então, é uma geração extremamente rápida, que pode gerar depressão, ansiedade, mas muita luta, forte, pelas minhas crenças. Gente, o último aspecto que eu queria destacar sobre a geração Z é a relação com o trabalho. É engraçado porque a gente está discutindo muito, né, principalmente os pesquisadores da área, quase todos, aqueles que publicam livros, estudos, né, não são da geração Z, são mais velhos, né, têm mais de 30 anos. Portanto é um olhar quase antropológico, né, você está estudando uma cultura que é meio diferente, né, meio ou muito diferente. E aí o que se fala é, essa geração tem algumas características que a gente não consegue compreender. A primeira é, não quer aposentadoria, não tem essa relação com o futuro, lembra que eu falei há pouco? E portanto, não tem por que ficar pensando quando eu tiver velho, eu vou ter que ter um pecúlio, ter alguma coisa ali para sobreviver, não tem essa relação. Segundo, não gosta de carteira de trabalho. Há uma matéria que saiu esses dias, que mostra que grande parte dos jovens hoje falam de carteira de trabalho no sentido negativo. Falou assim: "Ah, você tem carteira de trabalho". Ou seja, há toda uma visão, muito negativa dessa geração Z e das mais recentes, né, sobre o mercado de trabalho montado no período varguista. E toda a legislação. Evidentemente que isso tem um impacto imenso sobre parte da esquerda brasileira, que se constituiu a partir da ideia da classe operária,
e do mercado de trabalho, no caso brasileiro, todo desenhado e estruturado pelo Getúlio Vargas, né. Então, é muito interessante, ver vários estudos falando sobre essa diferença enorme. Veja, essa geração e as mais recentes, é aquela geração que pouco se preocupa com o que o chefe do setor dele pensa. Pelo contrário, se ele se sente ameaçado, se ele se sente, coagido a fazer algo que ele não gosta, ou ele está sofrendo, ele abandona o trabalho. Ele não tem relação afetiva nenhuma. Essa é uma diferença radical com as gerações anteriores. Nós temos estudos, no Brasil, sobre a classe operária, principalmente do setor automotivo, que mostra como que os operários do setor automotivo no Brasil, nos anos 80, 90, início do século, tinham uma relação, eh, de amor à profissão e ao local de trabalho. Há um estudo muito interessante que mostra e tem relação com a ideia de dignidade. Do trabalho trazer a dignidade, de um trabalhador que está numa empresa que tem nome, que é séria, que faz um produto bem feito, que tem preocupação com a qualidade, ele tem uma relação com o uniforme, com o capacete, e que tem aquela cor, né, por nível na empresa. Mas há um estudo muito interessante, uma tese no Brasil, que mostra inclusive, operários que perderam o emprego com as novas tecnologias, que mesmo fazendo a crítica por ter sido desrespeitado, isso das gerações mais velhas, né, do que a geração Z. Eles tinham no armário a chave do no armário de casa, a chave do armário dele, que ele trocava roupa na fábrica onde ele a chave ele traz para casa, como se fosse um troféu, como se fosse um espelho sobre o que ele é, o que ele sempre foi, né. Então, assim, é muito importante a gente entender que nas gerações anteriores, a relação com a dignidade do trabalho, que o trabalho traz a dignidade, com a identidade até com a empresa, essa ideia de defender a empresa como se fosse uma torcida de time de futebol, ela absolutamente não existe na geração Z. Ela não tem relação nenhuma com isso. Com a história da empresa, tem a ver com a sua história e a sua valorização e o seu prazer de trabalhar. Não é que é uma geração folgada, não é exatamente isso. É uma geração extremamente dedicada no que faz, mas é dedicada porque, ela se respeita e não porque ela quer o respeito da empresa, né. Eu vou agora falar para vocês um dado que vocês vão ver aí na tela. Segundo uma pesquisa recente, 75% das pessoas da geração Y e Z preferem um modelo de trabalho híbrido ou remoto. Olha que coisa interessante, os sindicatos brasileiros vêm lutando contra o trabalho remoto, vêm falando e com razão, né, de como que isso aumenta até mais o controle, porque a cada tantos minutos você tem que pegar e mandar uma mensagem para uma central para ele como se fosse um ponto, né, a cada 15 minutos, meia hora, né. Essa geração não quer essa prisão de ficar no mesmo lugar, tomando um cafezinho, tomando água, saindo para ir no banheiro, voltando e fazer o trabalho exaustivo, cansativo, né. Ele quer trabalhar com liberdade e ele quer o reconhecimento de que o que ele faz é bom. É, portanto, uma geração que valoriza demais a verdade. A verdade no trabalho, a verdade nas relações e a sua verdade. É uma geração, eu mesmo já me deparei com ela várias vezes, que fala o seguinte: "Não, é o seguinte, eu já comprei passagem, eu vou sair antes de férias". Como antes de férias? Você participa de um grupo, de uma equipe, como é que você decidiu que as férias você vai sair 10 dias antes do que a gente combinou? Fala: "Ah, Rodar, depois eu compenso". Vocês entenderam? É lógico que tem uma tensão, mas ao falar a verdade, acredita que tem, portanto, uma chancela. Eu não estou te sacaneando, só que eu consegui uma passagem nesse dia, então eu vou, depois eu compenso, entendeu? É o famoso eu, sociedade anônima. Ela está dentro de uma empresa, mas ela própria é uma empresa. E eu não trabalho direito? Eu não faço direito? Então para que eu vou seguir tuas regras? Eu mereço, né. É uma geração diferente, e eu como sociólogo, além do comportamento,
eu queria falar, imagine o impacto sobre as artes. Como é que você pensa agora uma produção artística, uma música, né, ela é mais sincopada, né. Como é que você faz um roteiro de um filme? Como é que você escreve um livro, né? Ela tem uma estrutura absolutamente diferente do que se escrevia no século XIX e XX. Eu não estou falando do tipo de linguagem, estou falando do roteiro, do ritmo, né, de como que, ela tem que ter uma tensão na escrita, né. Ela não tem mais aquela digressão, vou ficar citando autor do século XVII, ela é muito mais objetiva, ela é mais direta. Imagine na política. Nós estamos falando de uma geração que ela é muito mais incisiva e ela disputa mais. Porque a disputa, no máximo do ponto de vista coletivo, é do meu coletivo, do meu grupo, da minha tribo. Mas muitas vezes é o que eu penso. E eu falo para você com uma energia tão forte, com uma certeza tão grande, que aqueles que estão em dúvida eles acabam sendo arrebatados. Então, é também uma geração que ela é muito carismática e ela atrai multidões. Nas redes sociais ela faz um sucesso danado, ao contrário dos que têm cabelo branco. E se tiver barba branca, piorou. Se você gosta do que a gente vem fazendo, dos videocasts, dos podcasts, e se inscreva. Se inscreva no YouTube, no Spotify, no Instagram, clica no sininho, porque aí você vai ser notificado toda vez que a gente colocar um vídeo novo, uma gravação nova, tal. Divulgue, dê suas opiniões, faça suas perguntas, porque aí a gente responde lá no outro programa, chama Fala Rudá. Agora divulga, divulga pra caramba, divulga na feira, lá perto da tua casa, na terça-feira, né, tem feira lá, vai lá na feira, divulga na porta do cinema, você tá esperando para entrar na fila, tal, não sei o quê, já aproveita e fala: "Ó, você já viu, tal", o cara vai estranhar, mas aí você explica, né, entra lá no canal, tal, isso é importante pra gente. Então até a próxima. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.